Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como se cadastrar na plataforma da TikTok e como que ela funciona, por que que essa plataforma é tão exclusiva e por que que você deveria utilizar essa plataforma para aumentar o seu faturamento 7 vezes mais do que as outras plataformas que você já trabalha. Bom, essa plataforma da TikTok é uma plataforma exclusiva aonde você só consegue se afiliar a produtos se você receber um convite do produtor. Mas calma que eu vou te ensinar aí como que você vai fazer isso para se afiliar a produtos facilmente aqui dentro dessa plataforma da TikTok, tá? Mas porém, tem uma grande diferença aqui. Quando tem lá em outras plataformas, você tem um mercado ali onde você consegue ver vários produtos, se afiliar, clicar em vários produtos ao mesmo tempo para se afiliar, promover, né? Como lá a vitrine da Monetize ou então da Hotmart, né? E a TikTok é diferenciada por causa disso. Ela não tem um mercado de afiliado onde você consegue se afiliar a vários produtos ao mesmo tempo. Então tem uma estratégia que você tem que fazer para conseguir se afiliar a produtos dentro dessa plataforma. Eu vou te mostrar o processo que você tem que fazer aqui para conseguir divulgar os produtos. E é aí que entra a mina de ouro, tá? Onde muitos afiliados não querem correr atrás de produtos, né, para promover dentro dessa plataforma, e é onde você divulga produtos aqui dentro dessa plataforma quase que sozinho, tá? Então você vai conseguir aumentar o seu faturamento muito se você encontrar o produto certo e também utilizar a estratégia certa para vender os produtos aqui de dentro da plataforma da TikTok. Mas é claro que antes de a gente ir para o conteúdo, já queria pedir para você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui sobre marketing digital e como ganhar dinheiro na internet. Então, se você já curte esse assunto, não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu vou estar postando aqui conteúdo semanalmente sobre esse tipo de assunto, beleza? Então vamos lá para a tela do computador que eu vou te mostrar em detalhes o passo a passo como que essa ferramenta funciona e como que você vai fazer para trabalhar profissionalmente como afiliado e se diferenciar da concorrência e aumentar o seu faturamento. Bom, já estou aqui agora no site da TikTok e você pode acessar esse site aqui colocando aí no seu navegador tiktok.com.br. Você vai cair nessa home aqui, tá? E aqui você já pode ver que na home dele é diferenciado, tá? Que não tem um botão aqui, quero me cadastrar, igual nas outras plataformas que você vê aí normalmente, tá? Aqui ele já diz aqui, ó, quero ser exclusivo. E aqui na home, é claro que você pode dar uma lida e ver qual é o objetivo dessa plataforma aqui, certo? Eu aconselho que você leia para você entender um pouco mais sobre a ferramenta. Como é que a gente vai fazer para se cadastrar nessa plataforma? Você vai colocar aqui, ó, quero ser exclusivo. E aqui ele já vai te mostrar aqui, ó, escolha qual é o seu perfil para realizar o cadastro. Sou um produtor ou sou um afiliado? O que que você vai ser? Você vai ser um produtor? Vai cadastrar um produto aqui dentro? Se não, você vai colocar aqui, sou um afiliado, vai trabalhar como afiliado. Aí você clica aqui e aqui ele vai pedir para você colocar as suas informações. Eu vou colocar a minha aqui, vou preencher, é muito simples, tá? Eu não vou mostrar aqui meus dados, vai estar tampado, né? Então o que que você vai fazer aqui? Informe seu CPF, qual o seu nome, qual o sobrenome, o número para contato do WhatsApp, e aqui qual o seu e-mail principal e vai colocar em próximo. Eu vou colocar o meu aqui e você coloca o seu para a gente dar continuidade no vídeo aqui de como se cadastrar na plataforma da TikTok. Bom, já com os meus dados preenchidos aqui, agora eu vou colocar em próximo. E aqui você já pode ver que ele vai te dar uma outra opção aqui, ó. Quer ser nosso cliente? Cadastre-se. E aqui ele diz, ó, para se tornar um afiliado na TikTok é necessário receber um convite de um de nossos produtores, tá? Então você só consegue ser afiliado desse jeito aqui. Deixe seus dados em nossos bancos de interesse e aqui você vai colocar aqui e vai criar uma senha. Então aqui, por fim, como podemos ajudar? Aqui ele vai te perguntar, você já utiliza alguma outra plataforma? Se sim, qual? Daí você coloca aqui, não. E aqui, como conhecer a TikTok? E aqui você pode colocar aqui através do YouTube, que é onde você achou esse vídeo, tá? E aqui ele te pergunta, o que você espera da TikTok? Você pode colocar qualquer coisa, tá? Então eu vou colocar aqui mais vendas, tá? Só pra gente dar continuidade no nosso vídeo. Vou botar aqui, ó, ok, cria uma senha agora. Pô, e aqui você já vai cair nessa página aqui, ele já vai te dar aqui uma opção aqui, ó, registre-se. E vai ter os campos aqui para você colocar o seu e-mail. E aqui você vai colocar aqui, ó, o campo da senha deve ter no mínimo 6 caracteres e aqui conter no máximo 15. Então é necessário conter letras e números, tá? Preste atenção a isso aqui, se atente a isso aqui na hora que você for criar a sua senha, porque senão você não vai conseguir criar a sua conta, beleza? Então aqui o que você vai fazer? Você vai colocar o nome, o seu e-mail e sua senha e confirmar a senha. E aqui ele pede para ler todo o formulário aqui de política de privacidade aqui, né?
é bom você ler, né? E depois colocar aqui não sou robô e botar em registrar, tá? Então eu vou preencher o meu cadastro aqui para a gente entrar nessa plataforma aqui e eu te mostrar tudo como ela funciona. E agora já com meus dados preenchidos aqui, agora você vai pegar e vir aqui, ó, em política de privacidade e proteção de dados. Você vai colocar tudo para baixo aqui, ó, se você não vai conseguir finalizar o cadastro, vai colocar embaixo e vai botar aqui, ó, concordo com os termos de uso e lidos acima. Você marca essa caixinha aqui e aqui você marca que não sou um robô também e coloca aqui, ó, registra-se. E aqui você já vai cair dentro dessa outra página aqui, né, que ele te direcionou para finalizar o cadastro e vai botar aqui, ó, informações. Natureza jurídica ou física, você vai colocar física, né? Aí vai colocar o seu CPF, data de nascimento, telefone, país, CEP, o estado que você mora, né? Cidade, endereço e número, bairro e complemento. Vou cadastrar o meu aqui para a gente dar continuidade ao nosso vídeo. Prontinho, meu cadastro preenchido aqui, vou colocar aqui, ó, cadastrar conta bancária. E aqui você vai colocar aqui todos os dados da sua conta bancária, né? Para você poder receber os seus pagamentos das suas comissões dentro da plataforma da TikTok, tá? E aqui você pode cadastrar agora ou então pode apertar aqui, ó, em pular etapa. Eu vou botar aqui pular etapa e ele botou uma atenção para mim, ó. Seus dados bancários preenchidos, não será possível criar produtos ou solicitar possíveis saques na plataforma. Deseja continuar assim mesmo? Eu vou colocar assim mesmo. Você pode colocar ali cadastrar sua conta bancária, porque é irrelevante eu te mostrar ali como colocar os dados da conta bancária, porque é só você ler e você vai ter que colocar os seus dados, não os meus. Então é irrelevante eu te mostrar, tá? Então faz ali o cadastro se você quiser ou pode fazer depois. Vou botar aqui a completar cadastro. Prontinho, agora a gente já está com o cadastro criado aqui na TikTok e você já pode utilizar essa ferramenta aqui para começar a vender como afiliado e aumentar o seu faturamento, tá? Então a gente fez o cadastro tudo certinho. Se você colocou ali essa conta bancária, você já pode começar a vender nessa plataforma aqui. Bom, aqui ó, onde a gente está aqui agora é a nossa dashboard, né? Onde você vai ver tudo o que acontece aqui dentro da plataforma. Aqui são as suas vendas, vai aparecer aqui, se você clicar nesse olhinho aqui, ó, ele vai aparecer as vendas. É claro que não tem venda aqui, que é uma conta nova que a gente criou, né? Então você pode clicar aqui, vai aparecer, ó, vendas, boletos, reembolsos. E aqui o gráfico de receita que você vai vender aqui durante 7 dias, ele mostra durante 15 dias, 30 dias e personalizado. Você consegue ver aqui. E aqui a sua carteira, vai ter o saldo total, o saldo pendente que está prestes a ser liberado para você sacar e aqui o saldo disponível que você pode sacar. Depois que tudo certinho, você pode vir aqui a realizar saque com já o seu dinheiro disponível, certo? E aqui tem outras ferramentas e outras métricas que você pode utilizar também, ó. Produto, horário campeão em vendas, aí você pode ver várias métricas. Isso aqui é uma plataforma bem exclusiva, por isso que você deve se cadastrar nessa plataforma aqui, tá? Bom, então vamos lá, vamos passar um pouco aqui sobre ela aqui e te mostrar como funciona ela, tá? Aqui vai ter produtos e aqui meus produtos e aqui meus eventos, tá? Bom, e conforme eu falei anteriormente, essa plataforma aqui ela não tem uma vitrine de produtos igual as outras que você está acostumado a ver, como Hotmart ou Monetize. Aqui você vai ter que pedir um link ou então ser convidado para você promover um produto aqui, certo? Mas aqui em produtos, quando você já é afiliado de algum produto que você já pediu afiliação ou foi convidado, vai aparecer aqui, ó, meus produtos. E aqui em meus produtos vai aparecer todos os produtos que você já é afiliado e pode promover, certo? Aqui meus eventos, aqui saques que você pode estar dando uma olhada também. Aqui as vendas e aqui relatórios e aqui TikToks, né? E aqui nesse ladinho aqui tem um chat para você já conversar online aqui com eles aqui da plataforma. Qualquer dúvida que você tiver, você pode estar tirando com eles aqui dentro da plataforma da TikTok, beleza? Então é uma plataforma diferenciada. E aqui você pode ver que é o seu perfil, você pode mudar várias coisas do seu perfil. Aqui tem outras ferramentas e aqui tem algumas perguntas e respostas também. E aqui é o mesmo chat aqui de baixo. Então é basicamente isso a plataforma da TikTok. Ela é bem simples, mas porém exclusiva e é uma mina de ouro se você souber trabalhar com essa plataforma. Mas Jonathan, como é que eu vou fazer para promover produtos aqui dentro da plataforma da TikTok se não tem uma vitrine? Como que eu vou fazer? Bom, tem um vídeo que eu fiz aqui no meu canal anteriormente falando de como que você vai fazer para se afiliar a produtos, né? Eu te dei ideia ali de como fazer isso. Então, o link vai estar na descrição desse vídeo ou então aqui nos cards, tá? Para você assistir de como fazer para se afiliar a produtos aqui dentro dessa plataforma sensacional, que é uma mina de ouro se você souber trabalhar de uma forma totalmente profissional. Bom, esse foi o vídeo de como fazer o cadastro na TikTok e se diferenciar de vários afiliados e começar a vender muito mais com essa plataforma.
E eu tenho certeza que quando você começar a aplicar e a vender, a divulgar esses produtos, você vai conseguir aumentar o seu faturamento aí muito fácil, tá? Porque a concorrência está em outras plataformas e na TikTok tem bem poucos afiliados, então praticamente você vai estar divulgando o produto quase que sozinho, tá beleza? Então foi esse o vídeo de hoje de como se cadastrar na TikTok. Para assistir o outro vídeo vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e se você gostou, deixa aí nos comentários aí ou alguma dúvida que você teve aí sobre esse vídeo, deixa aí que eu vou estar respondendo assim que possível, beleza? Então se você gostou também deixa o seu like no vídeo para nos ajudar a crescer esse canal aqui e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você.